eu sou a Heloísa, sou coleguinha de vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ligações químicas da matéria de Química. Camada de valência, camada mais externa. O átomo ganha ou perde elétrons naquela camada. Ele se torna um íon, ou ele vai ser um cátion ou ele vai ser um ânion. Quem são as famílias que formam cátions? São as famílias dos metais, famílias 1, 2, 3A. Quem são as famílias que formam ânions, que ganham elétron? É a família 5, 6 e 7A. Tudo ok por aqui, né? Regra do octeto. Um átomo precisa de 8 elétrons na camada de valência para ficar estável. Configuração de quem? Configuração dos gases nobres. Ok? Outra coisa, nós temos o hidrogênio, que é particularmente diferente. Ele não tem como ter 8 elétrons, ele precisa de 2 para se tornar estável, porque ele só tem uma camada. Então é uma observaçãozinha aí. Agora sim eu vou falar da ligação iônica. Primeiro a gente tem que entender algumas características da ligação iônica, dos compostos iônicos, para a gente conseguir fazer os exemplos. Ligação iônica. Transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons vai gerar íons, positivos ou negativos. Por quê? Porque vai perder ou ganhar elétrons. Outra coisa, ligação iônica é caracterizada pela presença de um metal. Então, se tiver um átomo ligado com algum outro átomo que seja um metal, beleza, é um composto iônico, é uma ligação iônica, ok? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo do alumínio ligado ao oxigênio. Alumínio é um metal? É um metal, então é um composto iônico. Um metal ligado com um ametal. Como representar ele na forma de Lewis? Primeiro, a gente sabe que a forma de Lewis é um átomo transferindo elétrons para outro átomo. Então, é dessa forma que a gente vai representar esse composto na forma de Lewis, ok? Outra coisa que a gente precisa lembrar, as cargas. O alumínio é de que família? 3A. Então, qual vai ser a carga formada? Mais 3, porque ele precisa perder 3 elétrons para ficar estável, para a camada anterior ficar estável. E o oxigênio? O que a gente tem que lembrar? Que o oxigênio é da família 6A, precisa ganhar 2 elétrons, então ele precisa fazer 2 ligações para ficar estável. O alumínio, por exemplo, quantas moléculas de alumínio a gente tem? A gente tem 2 moléculas de alumínio. Então, para a gente poder representar, a gente já coloca lá um alumínio e outro alumínio. Beleza? Vai ficar assim, 2 moléculas de alumínio. Quantos átomos de oxigênio a gente tem? A gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, a gente vai fazer assim, ó. Um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio e outro aqui. 3 átomos de oxigênio, beleza? O alumínio tem quantos elétrons na camada de valência? 3 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui, ó? 1, 2, 3. Aqui também, você vai colocar 3, né? 3 elétrons na camada de valência. E agora o oxigênio? O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, você vai colocar 6 em cada um. 6 aqui, aqui, vai colocar 6. Beleza, mas e agora? Como é que eu represento isso aqui na forma de Lewis? O que vai acontecer aqui? Primeiro, o oxigênio ele precisa fazer 2 ligações, ok? Então ele vai fazer 2 ligações, ó. Setinha pra cá e esse outro alumínio, ó, vai doar um elétron nele pro oxigênio. Tudo, beleza? Sobrou esse aqui. O que a gente faz com esse aqui? Coloca aqui embaixo, ó. Ele não vai doar? E ó, doou. E agora vai sobrar o quê? 2 elétrons que o alumínio precisa dar para o oxigênio ficar estável. Ele também precisa perder esse elétron para ficar estável. Então, ó, o que você vai fazer? Pronto, ó, representadinho. Alumínio
perdeu os 3 elétrons que ele precisava para ficar estável e o oxigênio ganhou 2 elétrons que ele precisava para ficar estável. Beleza, mas como entender isso que eu acabei de falar? Ó, olha aqui. O alumínio, qual a configuração eletrônica do alumínio? O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada. Configuração eletrônica, essa é a configuração eletrônica. Se ele perder 3 na camada de valência, quem que é a camada de valência? Ó, essa é a camada de valência. Se ele perde 3, aqui tem 1, aqui tem 2, então ele vai perder. Se ele perde isso aqui, ele vai ficar com a camada anterior estável, ó. 6 com 2, 8 elétrons. Então, ele fica estável. Já o oxigênio, ó, configuração eletrônica, é essa aqui. Se ele fazer 2 ligações, ele vai ganhar mais 2 elétrons. Então, aqui ó, vai ficar com mais 2 elétrons. Então, na última camada do oxigênio, que é a camada de valência, vai ficar quanto? Vai ficar 2p6. 6 com 2, que seria a camada de valência, 8 elétrons. Então, ele vai ficar configuramente estável, ele vai se tornar um átomo estável. E para representar agora esta molécula, a gente tem o alumínio 3+, né, lembrando lá da camada, e a gente tem o sulfato, que é um íon poliatômico. Íons poliatômicos, eu vou deixar um PDF explicando sobre, que eu expliquei lá sobre íons poliatômicos, tá? O que é, quais são os principais íons. Aqui eu só vou fazer como se dá a fórmula molecular. O que vai acontecer aqui, ó? Sempre, toda vez. Você vai cruzar. Cruza aqui e cruza aqui. Esse alumínio 3+, esse 3+ vai vir para onde? Vai vir para o sulfato. E o 2- que estava no sulfato, que é a carga dele, vai vir aqui embaixo para o alumínio. Então vai ficar como? Vai ficar alumínio 2, porque é a carga do sulfato, 2. E esse 3 vem pra cá, porque era a carga do alumínio. Então, SO4. Lembra que esse 4 é do composto do íon, tá? Do íon poliatômico. Coloca entre parênteses aqui e 3 aqui embaixo. Então, para 2 átomos de alumínio, é necessário 3 de sulfato. O terceiro exemplo é com o cálcio ligado ao cloro. Só que aqui eles estão com a carga em cima. No cálcio é o 2+, por quê? Porque o cálcio é pertencente à família 2A. Então ele precisa perder 2 elétrons para ficar estável. E o cloro está com carga -1 porque ele é da família 7A. E ele precisa de 1 elétron para ficar estável. Ele precisa ganhar 1. Por isso que a carga dele é negativa. E como que a gente vai representar essa molécula nessa fórmula? Primeiro, a gente vai fazer a fórmula molecular. Como é que a gente faz a fórmula molecular? Só cruzar aqui, ó. Cruza e cruza. Vai ficar como? CaCl2. Então, quer dizer que a gente precisa de 2 átomos de cloro ligados a 1 átomo de cálcio. E como que a gente vai representar isso agora nessa estrutura? Como é 1 átomo de cálcio, é 1 átomo aqui. E 2 de Cl. Quantos átomos o Ca, o cálcio, tem na camada de valência? Tem 2 elétrons. E o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 7. Então, a gente vai colocar 7 aqui. E agora, o cálcio, para ficar estável, ele precisa doar esses 2 elétrons que ele tem. Então, ele vai transferir 1 elétron aqui para o cloro e outro elétron para o cloro. Então, o cloro ele vai conseguir ganhar o elétron que ele precisava e o cálcio perdeu os elétrons que ele precisava, então eles vão ficar estáveis. Então, é assim que representa, tá? 2 formas de representar. Aqui, pessoal, eu coloquei a distribuição eletrônica para a gente entender um pouquinho desse ganho, dessa ganho e desse perda de elétrons. O cálcio, por que ele precisa perder 2? Se ele perder, essa aqui é a camada de valência do cálcio. Se ele perde esses 2 elétrons que ele tem na camada de valência, ó, ele vai ficar estável na camada anterior. Qual é a camada anterior? 3s2, 3p6.
Quantos elétrons tem? Tem 8, porque 6 mais 2 são 8. Então, ele vai ficar estável. Já o cloro, se ele ganhar um elétron na camada de valência, ó, qual é a camada de valência dele? É essa aqui. Se ele ganha mais um, ele vai ficar 3p6. Então, ele vai ficar estável na última camada. Porque a última camada dele, ó, vai ficar com 8 elétrons. Então, o último exemplo de ligações iônicas, de composto iônico, a gente vai falar do fosfato de sódio. Quem é o fosfato? O fosfato ele é o íon poliatômico. Esse aqui é o fosfato, que é o íon poliatômico. E esse é o sódio, que é o elemento da família 1A. E como que a gente vai representar isso aqui? Da mesma outra forma, a gente vai fazer com as cargas. Por exemplo, aqui tem 3, é só transferir para cima. E aqui tem 1, transfere para cá. Então, como que vai ficar o Na? O Na não é da família 1A? Qual é a carga dele? A carga dele é Na mais 1. E o PO4? Qual é a carga dele? A carga dele vai ser 3. Então, o PO4, a carga dele é menos 3, beleza? Aqui vocês podem consultar a tabela de íons poliatômicos. Vai estar lá todos os principais íons poliatômicos. Aí, respectivamente, vai ter as cargas deles também, tá? E a carga do fosfato é menos 3 e do Na é mais 1, beleza? Agora eu vou falar sobre as ligações covalentes. Só agora comentar, vou contextualizar um pouquinho sobre quais são as principais características. Diferente da ligação iônica, a covalente ela vai ter o compartilhamento de elétrons, então não vai ter perda e ganho, vai ser compartilhado, vão ser átomos que vão compartilhar elétrons. Outra informação muito importante é relacionado a que a ligação covalente ela ocorre entre ametais e semimetais. Então não vai ter metal na ligação covalente, só vai ser entre semis e ametais, beleza? Como que a gente vai representar nessa forma aqui? Tem algumas regrinhas, por exemplo, tem átomos que são centrais e os átomos que são terminais. Os átomos centrais vai ser C, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, tá bom? E os terminais vão ser, em grande maioria, o hidrogênio, o oxigênio e os halogênios. Tem casos que o halogênio ele é o átomo central, em casos de oxiácidos. E a gente também tem casos que o oxigênio é um átomo central, que é o caso da molécula da água, tá bom? Oi, gente, agora vamos para os exemplos de ligação covalente. Vamos começar com o primeiro exemplo. 3 moléculas monoatômicas. O que é uma molécula monoatômica? É uma molécula que apresenta apenas um átomo, ou seja, os 2 átomos são iguais. Por exemplo, o cloro, 2 cloros são 2 átomos de cloro. É monoatômico, beleza? Não são átomos diferentes, são apenas átomos iguais. E como que a gente vai representar isso aqui com o compartilhamento de elétrons? São 2 átomos de cloro, Cl, Cl. Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Tem 7 elétrons. Então, a gente vai colocar os 7 elétrons aqui e vai haver o compartilhamento desses elétrons. Então, é assim que a gente representa. Por que o compartilhamento de um para cada? Porque ele precisa de um para estabilizar. E o oxigênio ele tem 6, certo? Na camada de valência. Então, vai haver o compartilhamento de 2 elétrons, porque ele precisa de 2, fazer 2 ligações para conseguir estabilidade. E o nitrogênio? O nitrogênio, ele tem 5, certo? Então, a gente vai colocar 5 elétrons. E ele precisa fazer um compartilhamento desses 3, porque ele precisa de 3 elétrons, 3 ligações para ele conseguir estabilizar, certo? Então, é assim que a gente representa, bem simples. Agora, vamos para o exemplo de uma molécula poliatômica, que
tem dois átomos diferentes ligados, que é o caso do metano, gás metano. Como que a gente representa? Carbono central, lembra lá? Carbono é o central e 4 átomos de hidrogênio. Beleza. E agora, como é que a gente vai fazer isso aqui? Quantas ligações o carbono precisa fazer para ficar estável? 4 ligações. Então, o carbono ele precisa compartilhar 4 elétrons. E o hidrogênio precisa apenas de 1, porque aí ele fica com 2 elétrons, ele fica estável. Então, vai ter o compartilhamento entre esses dois. Então, eles vão compartilhar esses elétrons, para conseguirem ficar estável. E quantos elétrons precisa ter? Olha, eles têm 8 elétrons no total. Se você contar, vai dar 8 elétrons. Então, o compartilhamento aqui tá ok, tá? Os átomos estão estáveis. Só para finalizar agora, eu vou, junto com o vídeo, eu vou colocar embaixo lá eu vou postar na Wiki. E daí, junto com o vídeo, eu vou colocar um PDF de íons poliatômicos para vocês estarem consultando. E também vou colocar uns slides em PowerPoint sobre tudo que eu falei aqui, tudo que tinha no cartaz, eu vou colocar nos slides para vocês darem uma olhadinha, porque às vezes no cartaz fica muito ruim de enxergar. Aí já no slide vai estar um pouquinho melhor, tá? Obrigada!